O meu nome é Severino, como não tenho outro de pia, como há muitos Severinos que é de Santo Romaria. Deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos de mães chamadas Marias, fiquei sendo o da Maria de finado Zacarias. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de mesma morte severina, que é a morte do que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20 e de fome um por dia. Pessoal, eu quero falar hoje aqui do livro Morte Divina Severina. Eu decidi começar esse vídeo diferente, seja bem-vindo ao meu canal, que é Liquida Didático falando, porque essa é uma obra de grande renome nacional. Ela foi premiada na França, no Festival Nancy, e ela fala de um problema latente da população brasileira, a fome. Bom, não poderia ser uma introdução diferente, tinha que te chamar a atenção, porque o problema da fome, ele é um problema crônico no Brasil. Sabe aquele problema crônico que vira e mexe, hora por hora, ele renasce, controla, renasce, controla. Inclusive, a gente está no momento em que a fome vem sendo um disparate no Brasil. Bom, chega de demais delongas, vem pro vídeo, mas claro, deixa um joinha aqui no vídeo, a gente faz esse conteúdo da forma mais caprichada possível para você. Se inscreve no canal, de segunda a sexta-feira tem material aqui bem feito, material inédito para você mandar bem na prova, tá bom? Sem mais enrolações, vem comigo! Quero falar do livro Morte Divina Severina, de João Cabral de Melo Neto. Tome notas aí das características técnicas, tá? Ele é da terceira geração do modernismo, ou também chamada de geração dos 45. Essa obra foi escrita em 1954, segunda metade do século XX. Ela tem como local Recife, Pernambuco, aí mais precisamente a questão da Caatinga e uma transição para a zona da mata, né, para o litoral. É uma peça de teatro versificada, também chamada de poema dramático, tá? Pessoal, ela é também chamada de Auto de Natal Pernambucano. Auto de Natal Pernambucano, você já vai me entender por que Auto de Natal necessariamente, tá bom? Segura aí, guarda essa informação e agora, passadas as informações técnicas, vem comigo aqui para te dar um pouquinho aí de informação do João de Cabral Melo Neto. Bom, vamos lá, pessoal. Ele é um chamado de antilírico, tá? Antirromantismo, anti essa ideia romantizada. Ele é muito objetivo. Os versos dele são muito racionais, são muito metrificados. Ele é chamado de o engenheiro da versificação, tá? Ele é um poeta também chamado de poeta da razão. Por que poeta da razão? Ele buscava aquelas métricas perfeitas, inclusive essa obra tem 1241 versos heptassílabos com 7 sílabas, ou seja, percebe aí que é uma busca pela perfeição, tá? Busca pela razão, pela métrica dessa versificação. E também chamado aí de um poeta concreto, porque você percebe que a todo momento ele está falando de um problema crônico, que é a fome, que é a seca no sertão nordestino, e ele trata isso não de forma romantizada, tá? Mas de forma muito racional, muito objetiva. É chamada de poema concreto ou poema pedra, porque ele fala do problema por si só, ele não romantiza, ele não coloca uma cortina rosa nessa situação, ele escracha a situação e trata ela de forma bem dramática. Tá aí o nome da obra, né? Morte e Vida Severina. Essa morte é severa, essa vida é severa, esse caminho, essa saga dele é muito difícil, é muito penosa, é muito sofrida, e a gente que de repente ainda não tem um contato muito grande com uma realidade mais dura do Brasil, a gente olha e fala, nossa, mas que exagero.
Não, pessoal, não é exagero. Em 1940 e 1950, a expectativa de vida geral no Brasil, a média era 45, mas do sertão nordestino era ali por volta dos 30. Percebe que no poema em que eu li aqui do início, ele fala, né? Vou até ler aqui, ó, na minha colinha, que é a morte que se morre de velhice antes dos 30. Então, em média, ali nos 30 anos, esse indivíduo já é considerado um velho, em virtude dessa vida severina, sofrida, de seca, de fome, desnutrida, ok? Bom, agora sim vamos pro enredo. Pessoal, como eu falei, são 18 cenas. Ele tá a todo momento aí fugindo da morte, fugindo da fome, fugindo da seca e buscando aí novos horizontes, né? Perceba que a gente está falando aqui de migração. Bom, no primeiro capítulo, esse Severino se apresenta igual a todos os outros, como eu falei ali, né? Cabeça grande, ventre crescido, a mesma sina, igual a tantos outros Severinos. No segundo, ele já vê um outro Severino, um outro indivíduo que morre por emboscada, que tá falando um pouquinho de coronelismo, tá? Ele foi assassinado por um pedaço de chão, esse outro Severino. Morte por emboscada, ele estava aí, digamos, entrando num território que não era seu, ele foi morto por um pedaço de chão, tá? No terceiro, olha só, ele vê um rio seco, é chamado também a morte da natureza, ele tá em saída, né, em migração para outra região, e o rio Capibaribe, que é um rio do Recife, inclusive um dos rios principais ali, um dos rios que ele guia por toda a cidade, esse rio guia, ele secou, pessoal. Então é chamado de a morte da natureza. Até o rio Capibaribe, o rio guia, ele não se mantém durante o período de seca. Bom, o próximo capítulo, a próxima cena é chamada de velório. Velório porque é um outro Severino que está falecendo, está morrendo e morreu de fome, ok? Tanto que ele passa e daí tem algumas benzedeiras, algumas pessoas numa romaria, orando, salmos, por esse outro Severino que faleceu, por essa alma severina, ok? Bom, aí no quinto ato tem a pausa para o trabalho, é isso aí, ele chega lá, né, nessa cidade, buscando por trabalho, chegou ali na zona da mata, ele saiu da Caatinga, está na zona da mata, buscando por trabalho, já vê ali uma plantação, já vê uma flora aí mais verde, fica feliz, aqui tem trabalho, aqui tem gente, mas ele chega e essa gente não tá no trabalho, ele até pensa, poxa, essa gente está descansando porque agora é a hora de colher, aqui você não trabalha 24/7, não 24 horas por 7 dias, aqui você descansa, mas no próximo ato está lá ele conversando com algumas pessoas e descobre uma rezadeira, né? E ele fala para a rezadeira que ele está buscando trabalho e ela fala, olha, aqui o que dá trabalho é só quem trabalha com morte, médico, coveiro, eu, rezadeira, enfermeiro, farmácia. Aqui não dá dinheiro quem busca trabalhar na roça, na terra, na plantação. Aqui você só tem morte. O que dá dinheiro aqui é trabalhar com a morte. A morte aqui é lucrativa. Olha só que tipo de diálogo. Inclusive, no próximo ato, que ele chega no velório de fato desse outro Severino aí e está tocando uma música do Chico Buarque. Essa música do Chico Buarque, em tantos versos, ele fala que esse chão é a única parte que te cabe deste latifúndio, ou seja, ele só tinha direito naquele pedaço de terra ao seu espaço para morrer, ao seu espaço para ser enterrado. Ele não tinha mais nenhum outro espaço que lhe cabia naquela terra, naquele latifúndio. Bom, vamos lá. No próximo ato, as esperanças morrendo. Percebe que ele já está pensando até, pessoal, inclusive no próximo ato de tirar-lhe a vida. Ele pensa em se jogar no Capibaribe. E aí, quando ele está lá encostado, refletindo, olhando o rio Capibaribe, ele encontra o José de Carpina. É isso aí, José Carpinteiro, José de Carpina. Esse José de Carpina, percebe que o nome já é diferente, tá? Não é outro Severino. Esse José de Carpina conta para ele que ele está esperando um rebento, está esperando um filho, o filho dele que vai nascer. E nesse diálogo aqui, que já é um outro ato, nesse diálogo aqui, a esperança renasce. Percebe que a esperança estava morrendo? E aí, no filho desse José de Carpina, a esperança se renasce. Lembra que eu falei lá atrás, que era um alto de Natal? Quem é esse filho do José de Carpina? Percebe que esse Natal, nascimento de Jesus, o pai de Jesus era um carpinteiro também chamado José, inclusive tem o mesmo nome do José de Carpina. Percebe que agora aqui, aquela informação que eu te dei lá atrás do alto de Natal vem se revelando aqui.
Quem era essa criança que estava nascendo? Filho, né, do José de Carpina. No próximo capítulo, no próximo ato, aí se anuncia o nascimento dessa criança, o nascimento do filho do José Carpinteiro, exatamente, né? E daí no próximo também vem as visitas, trazer presentes, ser presente simples, eles têm pouco, mas o pouco que tem eles dão. E aí uma das visitas são ciganas, essas ciganas elas fazem previsão para essa criança, esse filho do José Carpinteiro, que ou ele está ali, né, vai trabalhar na lama ou vai trabalhar na graxa. Veja bem, aqui ele fala um pouquinho da industrialização, a industrialização chegando na segunda metade do século XX no nosso sertão nordestino. Ele vai trabalhar na indústria, não suja de graxa, ou ele vai trabalhar então no extrativismo natural ali, catando caranguejo, né, na lama, perceba só, né? Mas para esse filho de José de Carpina já tem uma previsão de trabalho, aquilo que o nosso Severino tanto ficava atrás. Bom, então aí no próximo ato, as pessoas estão todas cantando os louvores a essa esperança que se renasce, a esse filho do José de Carpina, que aqui é comparado com o menino Jesus Cristo, por isso nosso alto de Natal. E no último capítulo, o nosso Severino vendo toda aquela esperança se renascer por aquela metalinguística do nascimento de Jesus, do filho de José de Carpina, a esperança se renasce, a vida se renova, então ele desiste de tirar a vida dele e enfim ele lamenta até por ter, né, por em algum momento ele ter pensado em querer tirar a vida e aí ele se renasce junto com a esperança daquela criança que chegou. Pessoal, o Alto de Natal pernambucano, ou então A Morte e Vida Severina, ela fala bastante, agora aqui que eu já terminei um pouquinho o enredo, eu vou fazer uma análise da obra, tá? Ela fala da questão da fome, da seca, da necessidade de esperança, da necessidade de ter perspectiva de futuro, que é algo escasso nesse sertão nordestino. Fala do coronelismo, veja bem que um dos Severinos morreu por emboscada, fala um pouquinho da questão da política nesse momento, que era muito por coronelismo, fala da industrialização, veja que uma das previsões da cigana era que esse filho do José de Carpina trabalhasse com as mãos cheias de graça, ou seja, dentro de uma indústria, e tudo isso uma observação também, tá? Você tem aqui uma peça dentro de outra peça, né? Uma peça é a vida de a morte e vida de Severino. E outra peça ali dentro era o nascimento de Jesus Cristo, tá? Então você tem uma metalinguística, uma peça encenando ou contando também dentro de si uma outra peça, tá? Então você tem a questão da invisibilidade social, que é tratada, né? Porque esses severinos, eles não têm políticas públicas direcionadas para eles. Você tem a questão da marginalização social, não marginalização de crime, tá? Mas marginalização de ficar à margem da sociedade. Eles não fazem parte de uma elite brasileira. Esse livro aqui, ele não tem em nenhum momento algum personagem ou algum fundo de pano ali que retrate a questão da elite. É sempre as classes menos favorecidas. Você tem também a ideia de ser um alto, né? Porque os altos eles surgiram principalmente ali no medievalismo da Idade Média, principalmente em Portugal, então teve uma certa inspiração aí nos altos. Tem algumas imagens dentro deste livro que nos remonta à literatura de cordel, principalmente porque fala de uma questão muito regional, né? De problema muito regional. Você tem a ideia do regional versus universal, regional porque é um problema ali do sertão nordestino, que é a questão da fome, mas você tem também a questão retratada, que é uma história universal, que é o nascimento de Jesus, tá? Ou seja, pessoal, é muito rica essa obra, porque ela aborda um problema, que é a fome no Brasil, e escancara isso do início ao fim do livro, do início ao fim da obra. Lembra que eu falei lá no começo que a gente está falando de um poeta que ele é bastante concreto, bastante racional, que usa bastante a razão, ou seja, desde o título da obra ele já escancara o problema, né? Desde o título da obra ele já ridiculariza esse problema, vexa, fala, olha, eu quero aqui falar da fome, da questão da seca e de falta de políticas públicas para esse sertão nordestino. Bom, essa é uma obra muito importante, ela pode ser utilizada aí na sua redação agora, que eu já falei um pouquinho da contextualização histórica, né? E dessa crítica social, um pouquinho como que você pode abordar isso de uma redação. Minoria social, pessoal, porque eu tô falando aqui de fome, eu tô falando de excluídos, de invisibilidade social.
Estou falando também de educação, se as pessoas não tinham alimento, quiçá então educação regular, ensino regular, tá? Vida acadêmica. Tô falando aqui de saúde, né? Porque essas pessoas aqui desnutridas morriam de fome, careciam do básico ali para sobreviver. E de tecnologia. Você está falando da segunda metade do século XX, onde, digamos assim, um centro brasileiro, São Paulo, né? Aquele eixo São Paulo, Rio de Janeiro, e até ali a capital já estava se voltando para Brasília, né? Onde você tinha um eixo rico ali e você tinha um abandono ainda, essas tecnologias não chegavam nas partes mais periféricas do Brasil, tá? Você tinha um eixo muito rico e todas as outras partes aí mais regionais, mais interioranas, mais afastadas desse eixo, que eram tratadas com um certo abandono. Por hoje é isso. Deixa aqui nos comentários se você já utilizou essa obra, se você já tinha lido ela ou se você já abordou na sua redação. Se tem algum comentário aqui, quero muito te conhecer, quero muito conhecer a sua visão, o seu conteúdo da obra. Se não, deixa aqui também nos comentários o que você achou de interessante, o que você achou de mais importante aqui durante a aula, o que, digamos assim, ficou marcado aí na sua memória, né? Sobre esse livro. Quero muito também conhecer a sua visão aqui pós-aula, tá bom? Tenho certeza que você saiu dessa aula já com algum conteúdo absorvido. Pessoal, obrigada por hoje. Espero ter colaborado. A gente se vê na próxima e vai lá, gabarita essa prova.